Olá! Nesta aula, vamos ver como transformar paisagens em tamanho natural em coisas que parecem miniaturas. E depois, vamos ver como usar este mesmo efeito para fazer coisas muito bacanas no processo de pós-produção. Vamos ao Photoshop. Normalmente, esse efeito chamado Tilt Shift funciona melhor em imagens que são vistas de cima para baixo, porque normalmente você chega perto de uma maquete e fotografa de cima para baixo um pouquinho, coisas muito pequenininhas. E quando a gente fotografa de pertinho, o que acontece? A gente tem uma profundidade de campo pequenininha também. Quando a gente faz fotografia macro, às vezes uma mosca do olho até a parte de trás da cabecinha um pouquinho já está totalmente desfocada. Então, quanto mais perto você fica, mais desfocado fica, ou seja, menor a área em foco. E aí o que acontece? A gente tem que então simular este desfoque dentro do Photoshop, a partir de uma paisagem real. E essa paisagem real vai parecer que é uma miniatura. Eu tenho aqui a minha imagem com background. Eu posso transformar essa imagem num objeto inteligente. Venho aqui em Filtro, Blur, Tilt Shift. O Photoshop já incorporou essa ferramenta e ela faz o seguinte, olha, tudo que está aqui no meio está em foco, daqui para cá começa a desfocar e daqui para cá começa a desfocar. Quanto? O quanto que você quiser aqui, tá? Você arrasta para a esquerda ou para a direita e aí você mexe na quantidade de desfoque. Legal, gostei. Agora eu vou posicionar onde eu quero, onde tem alguma coisa que eu sei o tamanho, que eu conheça o tamanho. Posso dar um desfoque maior, posso aumentar essa área aqui, ó, para fazer com que o desfoque seja mais gradual até lá atrás, aumentar a área em desfoque aqui na frente, ou diminuir, aí a gosto do freguês, ó, antes e depois. Vou dar OK. E esse é o nosso efeito miniatura. Legal? Legal. Eu deveria até ter pego uma imagem mais legal, vista de cima, uma cidade e tal, mas funciona, tá? Dá para dar um efeitinho aqui. Dá para perceber a ideia do efeito. Mas o que eu quero mostrar não é o efeito Tilt Shift, porque o efeito Tilt Shift, ele é ligeiramente batido e no fundo não faz muito sentido você aprender isso na pós-produção. Assim, é bom saber que existe a ferramenta, mas raramente você vai fazer isso profissionalmente. A época de campanhas que usavam essa técnica meio que passou quando isso foi uma moda. O Itaú fez vídeo assim, e teve uma série de campanhas assim. Depois acabou, depois deixou de ser novidade, só que aí o Photoshop incorporou essa ferramenta e a gente ficou com ela. Só que a gente vai usar essa ferramenta para fazer outra coisa, que é muito mais interessante e muito mais usado profissionalmente no processo de pós-produção. Eu vou pegar, por exemplo, essa imagem daqui. E digamos que eu queira fazer uma composição aqui, tá? Eu vou colocar algum elemento aqui. Mas para adicionar algum elemento, eu vou querer o seguinte. Eu quero o primeiro plano em foco e fundo desfocado. Só que se eu usar qualquer ferramenta aqui, ó, eu vou duplicar essa camada, Comando J ou Ctrl J, eu vou aplicar filtro, aliás, eu vou criar um objeto inteligente antes, opa, perdão, aqui, está com objeto inteligente, filtro, blur, Gaussian Blur, e aí eu dou o desfoque. Só que o desfoque vai acontecer em tudo. E aí qual é a solução que eu tenho? Chego aqui na minha ferramenta de gradiente, vou na minha máscara dos filtros e aplico um gradiente daqui para cá. Aí ele faz esse gradiente. Só que não está nada natural. Não está nada bonito isso aí. Você concorda comigo? Tá. Eu vou tirar essa camada. Eu vou duplicar essa aqui de novo. E agora eu vou criar um objeto inteligente. E agora eu vou aplicar o tal Tilt Shift que a gente estava usando agora há pouco. O Tilt Shift ele tem essa parte do centro que fica todo em foco
e ele desfoca daqui para cá e daqui para cá de forma gradual. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa parte do centro e vou botar, ó, aqui embaixo. Bom, daqui para cá é gradual. Legal? Então eu vou chegar aqui e vou botar gradual. Até onde eu escolhi aqui fica em foco. Daqui para lá começa a ficar desfocado. Tá? Vou botar o Shift aqui, zerou. Daqui para cá começa a desfocar. Quanto? Eu escolho. E olha só como fica mais natural fazer esse processo aqui do que o outro que eu vou mostrar para vocês de novo como tinha ficado. Deixa eu até baixar aqui um pouquinho. Eu vou botar isso aqui num ponto de interesse aqui um pouquinho na estrada. Diminuir aqui. Pronto, agora tem um pouquinho da estrada já em foco e eu posso fazer uma composição de alguma coisa passando, uma formiguinha, enfim, uma criança, sei lá, alguma coisa que a gente pode brincar aí. E aí, eu dou OK. E olha o resultado. O blur em cima do Gaussian Blur. Ah, Daniel, mas você exagerou. Tá, tudo bem, vou colocar um valor menor. De qualquer forma, olha aqui, olha essa transição aqui, como é que fica. E olha como é o outro blur. A própria árvore aqui, ela é diferente. Ela parece que é de lente, não parece que é um blur simplesmente. E a mesma coisa acontece aqui. Tá? É muito mais bonito o tilt shift assim. Vamos pegar mais um exemplo? Olha só. Mesma coisa, quero desfocar ao fundo e trabalhar no primeiro plano alguma coisa. Eu vou Command J ou Ctrl J, filtro, aliás, eu vou criar um objeto inteligente, Smart Object, filtro, Blur, Tilt Shift. Eu venho aqui, eu posso botar aqui embaixo, regular aqui até onde eu quero, desfoque até o horizonte, quanto, eu defino quanto eu quiser, e pronto, eu posso trabalhar alguma coisa no primeiro plano. Ah, Daniel, pô, mas vamos botar mais, né? Vamos botar mais coisa em primeiro plano. Tudo bem. Ó. Tá? Já fica mais natural. Eu regulo o quanto eu quero de desfoque lá atrás. Tem aqui na frente também, eu pego isso aqui e jogo para fora. Agora fica tudo em foco. Daqui para cá está tudo em foco. Como se meu foco tivesse sido pensado aqui. Posso até desfocar um pouquinho só essa parte aqui do início. Tá, trazer um pouquinho mais para dentro, pronto, ele já começa a dar um desfoquezinho, tipo, olha, é uma lente mesmo. A minha profundidade de campo começa numa linha, um pouquinho para frente e um pouquinho para trás. E mais para trás do que para frente, aliás, até, né? Então eu estou simulando aqui, ó, um pedaço para frente e 2/3 para trás. É mais ou menos como funciona na vida real a profundidade de campo da lente, na fotografia mesmo. Então, regulo aqui a quantidade, dou OK. E parece que eu fiz essa foto com abertura tipo 1.8. Né? Eu consegui um super desfoque numa paisagem num ângulo enorme. E isso é raro de acontecer, é raríssimo de acontecer. Tá? Então eu consigo esse processo todo na pós-produção e depois eu recorto alguém, coloco na cena. Vamos pegar alguma coisa que eu já tenha recortado, só para fazer, encaixar na cena. Aqui, ó, recorte. A Juliana não tenho ela recortada aqui, eu tenho a câmera. Vamos pegar a câmera? Deixa eu ver a câmera, seleções, câmera recorte. Eu tenho a minha câmera recortada aqui. Jogo ela para cá. E aí, óbvio, ela está num ângulo diferente e tal, mas eu posso colocar. Lembra do Command? No Fit Transform eu aperto Command e eu consigo mexer para cima e para baixo. Com Shift apertado eu dou um Lock. E aí eu mexo de forma
mais certinha. Bom, coloquei minha câmera aqui, ou onde eu quiser. Ela está meio esquisitinha, mas tudo bem. Mas para entender que eu posso colocar qualquer elemento aqui em primeiro plano em foco e depois trabalhar. Vou escurecer aqui. Command G, Brush. E aí eu venho aqui, crio uma sombrinha para ela. Ela está muito esquisitinha aí. Ó. Vou botar um flow maior. Escureço mais. Aumento o contraste. Pronto. Essa é uma das formas que eu tenho de inserir alguma coisa aqui, tá? A minha seleção aqui não está muito boa, porque por isso que está esse branquinho aqui. O ideal seria chegar aqui e refinar isso aqui. Vou dar até um flow maior mesmo e fazer isso aqui. Não pode ter aquele branquinho embaixo. Eu poderia até ser radical aqui e meio que fazer assim, ó. A areia meio que passando por cima. Botar um pincel um pouquinho mais durinho aqui. Passar por cima. De forma aleatória mesmo, aqui foi demais. Bom, é isso. Tá? Venho aqui, tiro a opacidade um pouquinho, já começa a fazer mais sentido. E aí, de novo, brincamos com a nossa câmera aqui, mas demos um desfoque bacana aqui na nossa paisagem. Sem o desfoque, tá óbvio, tá tudo em foco e eu não dou interesse para a câmera. Se eu dou o desfoque aqui, eu chamo mais atenção para a câmera. E aí, nesse caso, como eu já coloquei um elemento aqui, eu posso retrabalhar o blur. Posso botar ele mais para baixo aqui, a área da câmera mais em foco um pouquinho. Botar um blur maior. E aí, super exagerado mesmo, mas esse é o... Aliás, exagerei demais mesmo, né? Não quero tanto assim não, vai. Menos um pouquinho. E aí, pronto, eu sei que é uma paisagem, eu ainda acho que está forte demais, tá? Eu poderia diminuir mais, mas o conceito é esse. Você trabalhar o desfoque de forma natural, da mesma forma que a sua câmera faria se você estivesse fotografando nessas condições, do jeito que você está pensando a foto agora. Quando a gente trabalha com pós-produção, a gente pode querer isso. O que a gente pode fazer? A gente pode recortar. Digamos que eu tenha fotografado uma pessoa aí, tá? De verdade. Eu recorto essa pessoa, tiro essa pessoa, ou seja, faço com que o fundo seja esse fundo inteiro, aplico o blur no fundo e depois coloco essa pessoa de volta para o lugar. Tá? Então, guarda as camadas e tal, você já entendeu o processo. Uma camada com a pessoa recortada, uma camada com o fundo sem a pessoa, aplico o blur no fundo e aí eu tenho um desfoque de uma forma que eu não teria feito com a câmera na vida real, certo? Então, com esse conhecimento, mais um pouquinho de conhecimento, e isso aqui, posso dizer, eu uso bastante nas minhas composições, nas minhas fusões. E agora, antes de finalizar, eu quero mostrar para vocês uma última opção, usando o mesmo Tilt Shift. Eu vou dar Command J, vou aplicar aqui o Smart Object, objeto inteligente, filtro, perdão, passei, Tilt Shift, e aí ele abre aqui a opção. Só que agora eu vou fazer o contrário. Eu vou deixar o fundo em foco e o primeiro plano desfocado. O que é muito comum também. Eu posso precisar disso. Então, eu deixo o meu navio em foco e daqui para baixo eu vou trabalhar meu desfoque. Aí eu aumento o meu desfoque. Aqui eu vou jogar lá para cima, ou seja, eu quero isso aqui tudo em foco. Tá em foco agora. E agora eu tenho o desfoque só no primeiro plano.
que é a parte que não me interessa da imagem, é a parte que tem menos interesse. Clico aqui com Shift para acertar e botar bem na linha do horizonte. Posso regular aqui a intensidade, como você já sabe. E pronto. Só esperar o Photoshop processar esse blur aqui. Já já a gente vê o resultado e compara com o que a gente tinha antes. Olha só, antes e depois. Antes, uma foto comum, depois, uma foto diferente. Poxa, o cara estava lá com uma, sei lá, uma 50mm, pode ser, uma 35mm, e fez essa foto com tudo tão desfocado de dia. Poxa, ele usou filtro ND, legal, conseguiu usar uma abertura muito grande, mas enfim, é uma foto intrigante, tá? E mal sabem eles que isso tudo foi feito na pós-produção. Aqui, para completar, eu poderia chegar aqui, escurecer. Eu estou usando as curvas, mas para facilitar, se você tem medo das curvas, vou usar o Levels, que eu uso bastante, bastante, bastante. Aumento a saturação aqui, botando para a direita, o contraste também, dos meios tons. Diminuo aqui porque eu não quero tanto brilho. Venho aqui, uso meu gradiente, jogo aqui para o cantinho. Opa, estou com o gradiente errado, gradiente circular. Jogo aqui, vou inverter, desculpa, ó. Tá branco no meio e preto no canto. Aqui. Branco no meio e preto no canto. Branco aparece, preto esconde. Eu escureci, então eu não quero que apareça escuro, eu quero que apareça escuro aqui. Então eu tenho que inverter isso aqui. Qual foi a besteira que eu fiz? Eu botei branco para o preto aqui, e o certo seria preto para o branco. Ou eu faço de novo, ou eu vou na minha máscara aqui, Command I, e pronto, eu tenho a minha imagem já feita. Eu vou refazer agora com esse navio aqui reposicionado, eu vou botar aqui, ó. Pronto, eu acho que deu uma melhoradinha na foto. E aí eu vou controlar o quão escuro eu vou deixar ou não. Vou deixar por aqui. E aí eu posso mexer outras coisas. E aí entro na parte legal desse dedinho aqui e clico no céu, deixo mais escuro, deixo mais claro. Eu clico aqui, deixo mais escuro, vou dar mais contraste. Aqui, ó, deixo mais contraste na água. Opa, a imagem tá ganhando vida, né? Então a gente saiu disso para isso. Bem rapidinho. E com essas dicas eu me despeço dessa aula e até a próxima.